Vamos continuar então aqui a nossa prova da FGV, né? Que eu separei em duas partes, porque senão ia ficar muito extenso, tá? Então, os dois primeiros textos já foram, agora a gente vai para o texto 3, que na verdade é um quadrinho, né? Então, uma comic strip. Então, aqui nós temos dois colegas, né? Um todo feliz aí porque deu o seu yearbook, né? O que que é o yearbook? Aquele livro que a gente vê que eles fazem, né? No final do ensino médio nas escolas americanas, que tem a foto de todos os alunos, o que fizeram durante aqueles anos, enfim. E depois eles se trocam esses livros para cada um assinar o do outro. E ele veio todo exibido mostrando para o colega dele que a Silvia deixou uma mensagem querida para ele e tal. E daí ele pede, né, o que que ela escreveu no teu, né? What did she write in yours? E ele vai ver que é exatamente a mesma mensagem. Não quer dizer, uma mensagem padronizada, né? Até que ponto ela realmente estava interessada em deixar uma mensagem para ele, né? Para os colegas, enfim. Então aqui diz assim, ó, in the last panel, the characters fill. Então, qual é o sentimento deles aqui, ó? Se ela deixou a mesma mensagem, né? O que que eles estão provavelmente surpresos, talvez decepcionados? Vamos ver o que que a gente tem aqui de opção, né? Então, a gente tem aqui 5 alternativas. Stirred up é agitados. Stir já vem de mexer, né? Quando você encontra esse verbo numa receita culinária, por exemplo, é você mexer, né? Misturar, stir the ingredients. Stir the ingredients, é. Turn on, ligados? Em que sentido, né? Aqui ficou meio estranho. Choked up, engasgados, né? Tem de to choke, que é engasgar. Acho que não é o caso, né? Engasgados. Taken aback. Tipo, taken aback é você estar surpreso, você está, como assim, né? Tipo, ela deixou a mesma mensagem para você, então, surpresos, né? E carried away, arrebatados. Acho que também não vem ao caso, né? Arrebatados. Então, novamente, uma questão de vocabulário, né? A FGV pega muito essa questão de interpretação, vocabulário, você entender o que está sendo dito, você conhecer as palavras, né? Vocês podem ver que a parte de gramática não é tão pesada, mas mais a questão de vocabulário mesmo, né? Aqui, ó, 47. The excerpt from Lotherington, eu não conheço esse autor, tá? That can be applied to this comic strip is. Então, o trecho, né, provavelmente da publicação desse autor, de 2007, pode ser aplicada a essa tira, né, a esse quadrinho, né, essa tira cômica, comic strip. Então, como eu falei para vocês, eu não tenho conhecimento, mas aqui, como está pedindo alguma coisa que pode ser aplicada a um quadrinho que está aqui, que a gente entendeu, fica mais fácil, não custa a gente ler as alternativas e ver, né? English also continues to be the dominant language of virtual communication. Não, né? Não tem nada aí de... As English grows in international prominence as a língua franca, the profile of its speech communities is shifting. O perfil das suas comunidades, né, das pessoas que falam, né, está mudando. E realmente aqui a gente tem o que, ó, a gente tem uma palavra em espanhol, né, chulo means cute. Então, vai mudando, né, como o inglês vai alcançando mais e mais pessoas e de diversas origens, o que vai acontecendo? Eles vão colocando palavras da sua primeira língua junto, né, no inglês, na aquisição da língua franca, e vai mudando o perfil do idioma, porque é o mais natural de acontecer, né? Então, eu acredito que seja essa. ELT, English Language Teaching, has conventionally described and taught language in 4 designated skill areas. Tá, mas não tem nada a ver com a... The internet provides a channel for communication. Tá, ali não tem nada de internet, né? The revolutionary changes in English orthography in online discourse. Aqui tá mais a ver com aquele texto anterior, né? Com o segundo texto. Então, aqui é a letra B. 48. Qual é a reação dos personagens, né?
Então, qual foi a reação? Rejoiced in having a yearbook? Não, eles estão muito felizes por terem um yearbook. Identificar o background da menina, porque como ela colocou chulo, né, provavelmente ela seja uma descendente de mexicanos, né, ou de qualquer outro hispanohablante. Noticed from spelling, some spelling problems, diz que eu tô gaga. Noticed some spelling problems, não também. Realized the messages were ready-made, né? Então eram mensagens prontas, já mensagens padrões e padronizadas, tipo, ela não estava nem aí, né? Se estava para quem que ela estava escrevendo, ela simplesmente escrevia aquela mensagem igual para todo mundo, né? E não entenderam nenhuma palavra em espanhol, não. Então, letra D. E nós vamos para o texto 4. O texto 4 é uma charge aqui, ó. A mãe está lendo uma história, né? Uma bedtime story para a filha. E ela pergunta, né? Where are all of these people who lived happily ever after? Onde é que tá todas essas pessoas que viveram felizes para sempre, né? Onde é que eles estão nesse mundão aí, né? Então, é o questionamento da menina. O que que isso daqui mostra pra gente, né? O letramento crítico, né? Ela tá questionando a história. Sorry. Né? Então, vai falar provavelmente de letramento crítico. It has been argued that fostering a critical stance in very young readers can have surprising results for both children and teachers. Que eu falei, né? This quotation is in line with the following goals for the teaching of English, defined by Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Sinto muito, mas não posso responder, tá? Só vou colocar aqui que eles trazem o gabarito como a questão 49 é a letra E, tá? Então, se vocês querem dar um print aí ou depois pegar essa prova, né? Se vocês conseguirem o ano da prova, porque eu não sei de que ano que é essa prova, para colocar o link para vocês. Então, é a questão, é a alternativa E, tá? The question raised by the child in the cartoon brings out a recent view of critical literacy. Choose the option in line with such an understanding. Então, aqui fala do letramento crítico, né? Que está bem visível aqui. Então, qual dessas alternativas está alinhada, né, a esse entendimento? Stimulate the practice of reading. Só estimular a prática de leitura dos contos, né, de fadas não é, né? Find the author's background through the reconstruction of the context of text production. Conhecer mais da vida do autor, acho que não vem com letramento crítico, né? Invite the child to perceive similarities and differences in the meaning process of self and other. Então, convidar a criança a perceber, né, as similaridades e as diferenças entre ela e o outro, né, entre si mesmo e o outro, acho que está mais para essa. Criticize the superficiality of bedtime storytelling. Não, né? Você não vai estar criticando a questão de contar histórias antes de dormir, né? Na verdade, você tem que criticar, no caso, a história em si, não o ato de contar, né? Aqui está falando do ato de contar. Question power relations and the implications this may have for the individual in his or her life and community. Questionar as relações de poder, as implicações. Não, né, cara? Aqui, ó, a criança tem que perceber o quê? O que está implícito nessa história, né? Isso é o letramento crítico, é você pegar por trás das frases aí, qual foi a ideia, né? O que você pode entender daquilo ali? Como você pode comparar isso com a tua vida, com a vida da criança, no caso, né? A 51 é uma também que eu não tenho condições de responder, porque eu não tenho esse conhecimento, tá? Então, aqui, ó, eu só vou colocar para vocês que o gabarito traz como a letra D. Se alguém quiser colocar ali nos comentários, gente, vai ser muito bem-vindo, porque isso auxilia bastante quem está estudando, né? Quem utiliza os meus vídeos para estudar para concurso. Então, fiquem bem à vontade, tá? Aqui nós já temos o texto 5, eu acho que é o último texto. Ou será que tem mais um? Não, acho que é o último.
É a última, também é o tamanho, né? Language Assessment and the New Literacy Studies, some final remarks. Então, algumas observações finais, né? Sobre o estudo dos letramentos, né? Novos letramentos, né? E o acesso ao idioma. Então, aqui vai falar dessa mudança, né? Para os professores, que até então tinha sido muito fácil para nós, professores, prepararmos as aulas, porque era tudo muito padronizado, né? Você ensinava regras gramaticais, o aluno tinha que responder mais ou menos dentro de um padrão, né? Era só seguir alguns esquemas e tal. Então, agora não, agora tudo isso está mudando e está mudando muito rápido, né? Tanto para o aluno como para o professor, que também tem que estar sempre se especializando e por dentro dessas mudanças, porque ele tem que ensinar essa questão da leitura crítica para o aluno, ele tem que ensinar vocabulário, ele tem que ensinar o aluno a se expressar em diversas situações, tem que ensinar o aluno a opinar sobre diversos assuntos, né? Então, foi-se a época que a gente ensinava só passar. Eu sempre brinquei muito com os meus alunos, que aluno meu tinha que saber passar para negativa e interrogativa, né? Então, faz aquelas frases, passa para negativa e interrogativa. É uma coisa mecânica? É, mas a gente tem que aprender a trabalhar com auxiliares em inglês. Mas, enfim, foi-se essa época, né? Agora está bem diferente. Então, isso também é um desafio pro professor, tá? Baseado no texto, então, true or false? The new literacy studies have kept away from the homogeneous assessment provided by the earlier approaches. Então, ele se mantém distante, né, daquele ensino, daquele acesso homogêneo, né, que a gente tinha nas abordagens anteriores, né? Então, essa daqui é verdadeira, que é o que eu falei, né? Tá tudo muito mudado, né? Muito diferente. Teachers can find it hard to engage in new literacy practice as they have not been educated in this direction. Então, os professores podem ter essa dificuldade, né? Nessas novas maneiras de preparar as aulas, porque eles não tiveram esse tipo de educação, né? Eles aprenderam de formas diferentes. Então, eu já tenho duas verdadeiras. Gente, se eu tenho duas verdadeiras, só pode ser a letra C, ó, é a única opção, tá? Mas aqui diz assim, ó, instability and collaboration are essential, não são essential, tá? De acordo com o texto. Elas fazem parte, mas não são essential para abordagem estruturalista, tá bom? In the conclusion, the author expresses some... Então, na conclusão, o que é a conclusão? O último parágrafo, né? O que ele expressa? Então, o que ele tá... Ele passa a ideia do quê, né? De fidelidade, fealty, fidelidade, vou colocar aqui, fidelidade, anxiety, ansiedade, não, diffidence, que é desconfiança, eu vou colocar essas que eu acho que de repente vocês não conheçam, tá? Anxiety, todo mundo sabe que é ansiedade, né? Desconfiança. Annoyance, irritação, né? Aborrecimento. Expectancy, expectativa. Expectativa. Então, vamos lá para o último parágrafo, ver qual é a ideia que ele passa, né? The increasing importance of the new literacy and multiliteracy studies and their fruitful theoretical insight for the rethinking of pedagogical issues invite us to review our foreign language teaching practices in a different perspective. Nos convida a revisar as nossas práticas de ensino do idioma, né, com uma perspectiva diferente. By sharing some of our local findings, we attempt to corroborate the collaborative and distributed knowledge discussed by the literacy theory itself and hope, palavra-chave, hope to be contributing, e ter a esperança de contribuir, né? Então, o que ele está colocando aqui? Uma expectativa. Só por esse hope ali, né? In the sentence, typical activities based on this new approach would enable students to make and negotiate meanings in a much more flexible way. The author offers. O que ele está oferecendo? Ó,
permitiria os alunos, né? Tornaria os alunos capazes, né? Então, isso daqui é o quê? É uma perspectiva, né? Permitiria os alunos. Então, essas atividades típicas, né? Baseadas nessa nova abordagem, permitiria os alunos, então, prospect, perspectiva. Não é um alerta, não é uma certeza, porque tem would, não pode ser certeza, não é uma resistência, não é um elogio, é uma perspectiva. Vou colocar aqui, ó, elogio, que é o mais diferente, né? Resistance, certainty e aviso, alerta, né? Tá? Os outros eu acredito que vocês consigam, vocês conheçam, né? Ou consigam deduzir, porque quando é fácil assim da gente deduzir, né? Daí não precisa colocar. Aqui, ó, 55, fairly, né? Fairly easy task. Can be replaced without changing the meaning of the sentence by. Bom, fairly é uma palavra, é um advérbio bem complicadinho, né? O que que eu vou fazer? Eu tenho que saber vocabulário novamente, né? Quais são esses advérbios que eu tenho aqui? Então, utterly é completamente. Definitely, definitivamente, né? Ativamente. Thoroughly é completamente também. Totalmente, completamente. Bom, se eu tenho dois completamente aqui, dois que são sinônimos, já não podem ser a resposta, né? Já vou... moderadamente, eu não colocaria como... Eu colocaria razoavelmente. Razoavelmente, né? E indisputably é indiscutivelmente. Opa, não tem acerto. Indiscutivelmente. Fairly easy task. É uma tarefa razoavelmente fácil. Eu colocaria no razoavelmente, porque não pode ser completamente. Eu tenho dois sinônimos. Definitivamente, não, não é definitivamente, né? Onde é que tá? Tá no primeiro parágrafo. Vamos ver se pelo contexto a gente consegue pegar. Aqui, ó. Planning language assessment from a structuralist view of language has been a fairly easy task. Razoavelmente fácil, since it aims at testing the correct use of grammar and lexical structures, já que ela visa testar o uso correto da gramática e as estruturas lexicais. Então, quer dizer, é uma tarefa razoavelmente fácil, porque já vinha padronizado, né? A gente trabalhava de uma forma mais padronizada, diz aqui, ó, standardized answers, respostas padronizadas, né? Era uma maneira estável de dar aula, né? Então, relativamente fácil. Não colocaria definitivamente, não colocaria indiscutivelmente, e sim relativamente. Fairly. The word that is closely related to nonetheless in the opening of the third paragraph. Nonetheless, since the emergent digital epistemology. Então, o que é o nonetheless, né? Nonetheless, gente, é a mesma coisa que nevertheless, né? Então, nonetheless é apesar disso. Eu brinco porque o IBAN gosta muito do nevertheless, né? Nevertheless, therefore e hence, tá? Você vai fazer IBAN, decora essas três conjunções, né? Nevertheless, therefore e hence. E o thus também eles gostam muito, tá? Então, aqui nós temos o nonetheless, é apesar disso, tá? Então, não é porém. Ó, moreover e furthermore, fizemos aula sobre isso ontem, tá? No curso de inglês para concurso público, que são as linking words, que são milhares, né? Linking words. Moreover e furthermore são sinônimos, porque elas são linking words de adição. É além disso. Além disso, é adição, não é apesar disso. Cuidado, tá? E henceforth é daqui em diante. Vou até colocar aqui, ó. Daqui
em diante. Tá? Então, nonetheless é therefore, é nevertheless, tá? É hence. Então, linking words, gente, é muito estudo, tá? É muito estudo, e principalmente com exemplos, para que vocês possam pegar o sentido delas. 57. The function of the conjunction in this tract, since it aims at testing the correct use of grammar and lexical structures, qual é a conjunction? É o since, né? Aqui o since eu traduziria como já que ela tem por objetivo testar o uso correto da gramática. Então, vamos voltar lá no primeiro parágrafo para ler a frase toda e pegar o sentido desse since. Planning language assessment from a structuralist view of language has been a fairly easy task, since it aims at testing the correct use of grammar and lexical structures. Então, planejar o acesso ao idioma de uma visão estruturalista tem sido uma tarefa razoavelmente fácil, já que ela tem por objetivo testar o uso correto da gramática e estruturas lexicais. Então, esse since aqui, ele está fazendo o quê? Ele está introduzindo um motivo, está introduzindo uma razão. Por que tem sido fácil? Porque o objetivo dela é esse. Então, é introduce a reason. Não é fornecer uma alternativa, não é colocar uma ilustração, né? Antecipar uma ilustração, não é dar um contraste, porque eu não estou colocando uma ideia oposta, e não é indicar um evento, muito menos, né? Então, introduce a reason. Estamos chegando no final, falta pouco. Olha esse daqui que fácil, cara. The opposite of the adjective in wider spectrum. Bom, qual é o adjetivo aqui? Sempre antes do substantivo. Substantivo, adjetivo. Eu tenho aqui o wider. Isso daqui é comparativo de superioridade, né? O adjetivo é wide, com ER, no caso ele já termina em E, então só vou colocar o R, wider. Então, wider é mais largo, mais vasto, tá? Qual vai ser o oposto? Mais estreito. Como que é estreito? Narrow. Mais estreito, narrower, tá? Então, broader é sinônimo de wider. Higher é mais alto, looser é mais frouxo e fuller é mais cheio. Então, sobrou narrower. Vocabulário, né, gente? Ó, pode ver, FGV, interpretação de texto, vocabulário. Gramática, pega o quê? Pega uma linking word, né? Pega aqui essa questão de opostos, mas é muito pouco. When the author uses the word glance, no segundo parágrafo, she implies the approach has been. Vamos voltar lá no segundo parágrafo. O que é glance? Glance é você dar uma olhada rápida, você dá uma vislumbrada em alguma coisa, tá? Segundo parágrafo, né? Aqui, ó. At first glance, isso é uma expressão. À primeira vista, quer dizer, olhando assim por cima, tá? De relance, não é assim uma olhada detalhada, não é uma leitura detalhada. É at first glance, de relance, à primeira vista, por cima, tá? Olhando assim por cima, superficialmente, tá? Isso é glance. Então, deep, profundo, não, né? Intense também não, ó, já eliminei. Cuidadoso também não, porque esses três basicamente são sinônimos aqui para uma olhada. Deep, intense e careful, não. Ominous, não sei se vocês conhecem, mas ominous é sinistro. Tá? Uma palavra pouco usada, tá? E hasty, apressado, né? Hasty, apressado. Então, aqui está muito mais para o sentido dessa palavra, né? Então, hasty, tá? Olha essa daqui, gente. Você é professor. O que é seek? Seek é procurar. Sinônimo do quê? Look for. Matou, tá? Então, assim, gente, leitura, leitura e leitura, tá? O teu estudo tem que ser baseado na leitura, porque com isso você vai aumentar teu vocabulário, você vai saber usar estruturas gramaticais, porque você vai lembrar de exemplos de frases, tá?
E não tem, cara, o sentido, né, é leitura, tá? O segredo é leitura. É claro que você tem que estudar regras, você tem que ver questões, você tem que resolver provas, mas a leitura é muito importante, tá? O que é look after? É você cuidar de alguém ou de alguma coisa. O que é look into? O que é look into? É você examinar cuidadosamente alguma coisa. Look for, procurar, seek. O que é look on? Look on é você observar alguma coisa de fora, sem se envolver, tá? E o que é look out? Look out é você cuidar para alguma coisa não acontecer. Tipo, alguém tá passando na rua e tem um buraco, você vai gritar, look out, tá? Cuidado, olha, observe, tá? Então, aqui eu tenho esses 5 phrasal verbs com look, que como professor, pelo menos o look after, o look into, o look for e o look out, você teria que saber, tá? O único aqui que, de repente, talvez não seja tão conhecido, seja o look on, que é esse observar sem se envolver, ficar de fora, tá? Da situação. Você só observa, tipo, alguém está sendo assaltado, você só observa, you look on, tá? Você não se envolve. Então, esse talvez seria o mais difícil, talvez, de deduzir, né? Mas os outros 4 aqui, gente, obrigatoriamente você tem que conhecer como professor de inglês, tá? Sou sincera, né? Vocês, acho que já faz tempo, para quem me acompanha há tempo no canal, que faz as minhas aulas, enfim, que tá lá no grupo do WhatsApp, sabe que eu sou sincera, eu não falo o que eu não acredito, tá? Então, aqui eu acredito que pelo menos 4 vocês teriam que conhecer como professores. É claro que eu sei que na hora do concurso entra o sistema medroso, né? Daí a gente esquece muita coisa. Mas deve-se conhecer esses phrasal verbs. Pessoal, obrigada, eu sei que eu falo demais. Obrigada por me acompanhar até aqui. Essa é a segunda parte da prova, tá? Eu vou deixar todos com os links da primeira. A primeira eu vou colocar o link da segunda, a segunda eu vou colocar o link da primeira, ou eu vou deixar nos cards aqui em cima, se eu conseguir colocar. Mas, enfim, vocês vão ter uma ligação entre as duas partes, ok? Espero que eu tenha ajudado vocês com alguma coisa. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, de comentar, de compartilhar. Se vocês conhecem alguém que está precisando de aula de inglês para concurso público, que já está formado, mas que vai enfrentar uma prova, ou que vai fazer inglês para qualquer outro concurso, tá? Eu foco sempre a questão dos professores porque é o que mais me procuram. Ou se você tem uma prova que você gostaria de ver analisada e resolvida aqui no canal, me manda, meu WhatsApp vai estar ali na descrição. Chega de falar que vocês já não devem mais estar aguentando, né? Então, bye bye.